Magão e FIA, estamos aqui de volta para a elaboração do projeto de pesquisa, né? E essa vez a gente vai tratar sobre a efetivação do projeto, um projeto já desenvolvido para vocês terem ideia de uma pesquisa como ela, a partir de todo o projeto que a gente fez, que a gente pensou, que a gente propôs, que a gente construiu, ver um exemplo de como uma pesquisa foi desenvolvida, para vocês terem a noção, né? Não só da teoria, mas também dos resultados. E, novamente, agradeço aqui a colaboração da Nájila Fernanda, né, para concluir essa apresentação, porque a gente usou os dados do resultado da sua dissertação. Tá? Algumas dicas importantes para vocês, né, que vão desenvolver uma pesquisa. Primeiro é o que a gente já viu, né? Ninguém é o gênio da lâmpada, né? E eu vejo muitas pessoas que querem fazer eu quero fazer um trabalho que nunca ninguém fez. Isso não existe, né? Dificilmente existirá. A não ser que você esteja num nível da sua vida que você realmente vai criar algo, mas não é essa a função de um mestrado, de um doutorado, mas assim, ensinar você a fazer uma pesquisa, de uma graduação, né? A você saber o que é um conhecimento científico, de organizar, né? Então, muitas vezes você tem que ser objetivo e prático no desenvolvimento da sua pesquisa, né? Você tem que ver quais as vantagens e desvantagens do tema, do território, né? Então, acessibilidade. Então, eu sou lá do sertão, de um distrito dos Inhamuns, lá de Itauá, um lugar muito bonito, mas só que a acessibilidade já no pé da Ibiapaba é muito difícil, né? Então, como é que você vai desenvolver a tua pesquisa? A área é bonita, é importante, mas tem a questão de recursos. Você tem recursos de tempo, de dinheiro para isso, de transporte. Então, isso são elementos que você tem que pensar, né, na prática, né? Depois, destacar a importância do teu trabalho, né? E as possíveis aplicabilidades que eles terão, que você pode realmente ter. Compreender que um projeto ele é flexível, né? E que muitas vezes alguns temas você vai ter que mudar. Tá? Compreender que na metodologia você destacar o uso de alguns recursos tecnológicos, você vai ter que realmente ter ele à disposição, ter acessibilidade a esses recursos. Eu, por exemplo, quando fui fazer um trabalho, eu quis escolher o Rio Mundaú, mas no momento não havia imagens de satélite adequadas para mim trabalhar o que eu queria fazer. Então eu mudei a minha área para o Rio Pirangi, que aí sim tinha toda uma instrumentalização adequada de informações atualizadas de sensoriamento remoto para mim trabalhar. E posteriormente é que eu fui trabalhar no Mundaú. Então você sempre tem que ver essa relação, as possibilidades, né? Então sempre essa flexibilidade, né? Mas você nunca deve ter tanta incerteza no tema, no objeto de estudo, né? Você tem que ter um direcionamento. A gente vê muitas pessoas que estão fazendo um doutorado e quando chega no segundo ano quer mudar totalmente. Isso impõe um trabalho muito grande, uma perda de energia, né? Então você tem que ter um direcionamento, né? E como dizia a minha amiga Denise Messias, né, que trabalha com projetos, ela diz que o importante é você ser feliz, né? Você ter uma satisfação no que você faz, que o seu tema seja o que você gosta, que tenha a tua cara, né? E que tenha um retorno para a população, para o nosso país. Então é importante isso, que você tenha um desenvolvimento humano, profissional e espiritual com a sua pesquisa e principalmente que você fique mais feliz, tá? Aqui nós vamos mostrar o trabalho da Fernanda, né, que eu fui seu orientador, tivemos juntos na área com o Pedro Edson também, e mostrando, né, aqui só a primeira imagem, né, da área, né, uma área muito seca, no pleno semiárido, né, e que apesar de seco tem um potencial para a caprinocultura, que é muito bem desenvolvida, e cultivos de xerófitas também. E aí mostrando a imagem, né, que tem uma festa lá, que é a festa do bode, né? E depois outro ponto importante lá é
o Parque Ecológico da Funa dos Ossos. Então, esses foram os aspectos que a Fernanda abordou, as fotos que ela tirou lá da área. Tá? Aqui, representando a capa da sua dissertação, que já foi defendida, né, com boa qualidade, né? Foi no Prodema, né, mas com cunho interdisciplinar. E o título foi Análise Geoecológica como subsídio ao planejamento ambiental no município de Tejuçuoca, né? A Nájila Fernanda e eu, como orientador, foi isso em 2018, né? E para mostrar assim, como ela desenvolveu. Primeiro ela fez um sumário, né? A introdução, fundamentação teórica, que ela utilizou, né? A metodologia, as etapas da pesquisa que a gente já discutiu, né? Da organização, inventário, análise, diagnóstico, proposições. Uma descrição da área, primeiro uma análise setorial, né? Da área, os seus componentes geoambientais, né, suas propriedades, suas particularidades geológicas, geomorfológicas, né, a caracterização social e econômica do município em termos de produção, de população, de cultura, e por fim uma visão já integrada, né, que a parte da visão sistêmica, ela chegou a uma compartimentação, né, em 5 unidades, em 4 unidades, grandes geossistemas: depressão sertaneja, planícies fluviais, cristas residuais e pequenos maciços residuais. Só que ela avançou ainda mais porque ela chegou na compartimentação nas feições, né, nas unidades espaciais menores que compunham duas feições da depressão sertaneja, 2 de planícies fluviais, uma de cristais residuais e 4 feições dos pequenos maciços residuais. E depois ela trabalhou especificamente quais os principais problemas que afligiam o município como um todo e também cada uma dessas unidades da paisagem que ela trabalhou e que identificou. Ela faz um mapa daquelas unidades que vocês viram e depois elabora, e ali seria a parte conclusiva do diagnóstico. E aqui já a parte propositiva, onde elabora um mapa estabelecendo as zonas de gestão do município, de preservação, recuperação, proteção paisagística, uso disciplinado, e por fim ela colabora com recomendações de como seria um plano, né, de ordenamento e de gestão do município. Então, como resultado, ela tem uma série de informações que vão servir tanto para o plano diretor municipal, para as pessoas do município. Ela destaca a questão da gestão do semiárido, da questão dos açudes, da caprinocultura, e também fala sobre um grande potencial lá, que é o geopatrimônio, a geodiversidade, ao tratar sobre a Funa dos Ossos, né? As suas considerações finais e referências, né? E para dar um exemplo de como se pode organizar melhor um sumário, inicialmente um sumário ele tem todas essas partes aqui, né? Então eu tenho determinado a minha representação final, mas ao fazer um início do trabalho, eu costumo indicar para os meus orientandos que ele pegue esse sumário que ele já tem e que faça um sumário detalhado, ou seja, ele vai fazer uma tempestade de ideias e dizer, aqui na geomorfologia, o que é que eu devo abordar da geomorfologia? Então ele vai anotando todos os pontos, os assuntos, os temas, as informações que ele precisa da geomorfologia. E com isso ele faz de todas as outras. O que é que eu vou fazer na fase de análise? A economia, o que deve ter de informação. Então é como se fosse uma receita de um bolo, e que cada um desses capítulos fosse um bolo. Então você vai definir a receita dessa área, o que é que ela tem a ver, o que é que ela precisa de informações. E aqui nessa apresentação eu coloco um exemplo da geomorfologia, só para vocês terem uma referência, né? Então, no sumário detalhado, vocês teriam assim, sobre a geomorfologia, quais as grandes unidades geomorfológicas que o
o município está inserido, os tipos de feições geomorfológicas, né? Como eu já falei das depressões do Caxitoré, da Tijuçuoca, com as suas relações com geologia e clima, a sua formação, como ocorreu, em que período, né? Os processos geomorfogênicos atuantes, definição de escala de análise, registros fotográficos, imagens de cada feição, eu tenho que anotar isso que eu quero fazer. O patrimônio, a geodiversidade, potencial geoturístico, porque lá eu vou ter uma fauna dos ossos, então isso aqui é importante. As formas de uso de cada feição geomorfológica, se lá tem pecuária, se tem açude, que tipo de uso esse município dá a cada uma das suas compartimentações do relevo. Correlação do relevo com os outros geocomponentes, com o clima, com a vegetação, etc. Então, essa compartimentação, esse detalhamento vai depender do objetivo. Se fosse um trabalho de mineração, uma área de mineração, por exemplo, em Nova Olinda, lá no Cariri, eu trabalharia aqui muito a questão dos fósseis, a questão dos impactos provocados pela retirada do calcário, a industrialização, a matéria-prima que é usada na indústria. Então, cada tema vai ter as suas particularidades da geomorfologia, do clima, do relevo, etc., como exemplo, né? Então, aqui tratando do trabalho dela, da fundamentação teórica e procedimentos técnicos metodológicos, ela usa uma, que está inclusive no título, né? A geoecologia das paisagens, né? Como base, né? E como a geoecologia das paisagens vai servir para você conhecer as paisagens do município, como vai servir para você fazer um zoneamento ambiental e chegar a estratégias de planejamento através do zoneamento. Isso sempre considerando a degradação, né? Maneiras de monitorar, de acompanhar, de diminuir a degradação ambiental, de mitigar, né, os impactos, para que você chegue a se aproximar do que é um desenvolvimento sustentável, tá? Então, tudo isso vai estar organizado, como ela faz, né, no seu trabalho, e todo o seu trabalho é dividido nessas partes: organização, inventário, análise, diagnóstico e proposições. Aquele mesmo quadro, né, que a gente viu no início lá da elaboração do projeto, ela usa aqui, né? Então, mostra a importância de você ter uma boa sustentação quanto às fundamentações teóricas que você vai ter, né? Então, fala sobre os principais autores da geoecologia das paisagens, a sua aplicabilidade, como é que ela serve e como é que ela usou isso na dissertação. Não adianta você ter uma fundamentação teórica e tu escrever, falar desde o cara lá que nasceu na Sibéria, não sei o que lá, e que criou a teoria e tal, mas se você não chega e mostra no trabalho onde é que ela foi usada e que tipo de resultado você conseguiu, né? Então, aqui outros autores especificam a importância para conhecer, classificar, diagnosticar, e no caso dela, que ela trabalha com a degradação, como é que vai servir para reverter o processo de degradação ambiental. Então, ela está utilizando diretamente a fundamentação teórica com os procedimentos e com os resultados que ela quer. Então, aqui tem como finalidade preservar, recuperar e também educar, né? Trabalhar com a população para que ela tenha uma consciência da necessidade de ter um uso racional dos seus recursos. E da mesma forma, como já havia dito no início, lá, ela também usou aqui o que a gente estabelece no livro, né, com o professor Mateu, que é no planejamento de gestão ambiental, que são as etapas, né? E essas etapas são de suma importância para você coordenar as ideias, as atividades até os resultados, né? Desde tarefas gerais, inventário, trabalhos de campo, divisão territorial das unidades geoecológicas, representação em mapas, obtenção de um diagnóstico determinando as limitações, potencialidades e problemas, e, por fim, uma proposta de zoneamento ambiental com um mapa, né? Então, por exemplo, o plano diretor municipal, a base dele é isso aqui, um zoneamento municipal. Então, isso também profissionalmente é muito importante para vocês, né?
E a Fernanda, nesse caso, trabalhou muito bem e chegou também a propor, né, estratégias para um plano de ação e gestão. Então, aqui o que ela enfoca na análise setorial dela, né, o que é que ela vê na geologia, o que é que ela analisou, né, a geocronologia, a datação, os processos de formação das rochas litológicas, as rochas, cristalinas, metamórficas, sedimentares, os recursos minerais e a sua exploração econômica, as suas potencialidades, né, que ainda podem ter de se usar na área, e como a geologia se correlaciona com os outros componentes, né, geoambientais, principalmente o relevo, a hidrologia e os solos, né? E aqui mostrando, né? Então ela fez todo um trabalho, uma adequação, os mapas devem ter uma sequência, né? Aqui são exemplos, existem normas, né? Para se elaborar um mapa, o mapa deve ter o seu carimbo, o título do mapa, que é o mais importante, você tem que destacar, a legenda, já que é um mapa temático, e as convenções, né? No caso as convenções geológicas, né? As informações técnicas. Então vocês veem, eu sempre digo, um mapa, uma figura, ela deve ser imaculada, não deve ter nada aqui dentro, né? Dentro do possível, logicamente, né? Então ela mostra as 8 principais unidades geológicas do município, né? E aí ela já partiu para a geomorfologia, para o relevo, classificando, identificando e representando cartograficamente as suas principais unidades de relevo, que vão ser fundamentais para se definir as unidades da paisagem, né? Planícies fluviais, icebergs, cristas residuais, pequenos maciços de depressão sertaneja, que vocês vão ver lá na frente, que são exatamente as unidades do zoneamento ambiental que ela fez. E também se aproxima muito das recomendações para planejamento e gestão. Então, compreender que a geomorfologia tem uma correlação com a drenagem, né? A formação dessa drenagem, como ela muda quando você passa de um substrato geológico para outro, como a geomorfologia vai condicionar a tipologia dos solos, favorecendo os processos de pedogênese ou competindo com ele, as formas de uso e ocupação e sua relação com o relevo, e também a açudagem, que é uma estratégia muito utilizada na região para armazenamento hídrico, né? E aqui já o mapa mostrando o mapa da geomorfologia com as unidades e suas representações, inclusive aqui tendo um perfil, né? Que é representado aqui do norte para o sul, e representando aqui as serras, e depois chegando na depressão, representação dos icebergs, das planícies fluvial. Então você tem uma imagem aqui representativa da compartimentação do relevo, né? No sentido norte-sul. Outra informação que ela adequou para cá foi a hipossometria, né? Ou seja, os diferentes níveis e desníveis topográficos, né? Representou as classes altimétricas, os divisores de água, das bacias hidrográficas. Com isso você pode espacializar as áreas de risco e as exposições do relevo. Então você tem aqui as categorias, né, as classes de declividade, né? E isso vai ser importante para saber também as áreas que devem ser protegidas devido a maior altitude e declividade, né? Tá? E são informações até para o turismo, para uma série as nascentes dos rios, a separação das bacias hidrográficas. Então tudo isso são aportadas através das informações hipossométricas, né? E depois as classes de declividades, que ela também representou as potencialidades e limitações de uso em razão das declividades, as definições de zonas de risco e de vulnerabilidade, e as limitações e possibilidades para construções de obras hidráulicas, né, como açudes. E aqui estão as áreas de maior declividade, tá? Que também está uma correlação parecida com a hipossometria e com o próprio relevo, né? Isso aí vai favorecer onde você pode desenvolver a pecuária, onde você pode construir açudes, onde você pode estabelecer estratégias de gestão, de proteção, os atrativos turísticos, etc. Tá?
As classes de solo que você vai ter na tua área de estudo, ela delimitou, analisou, né, as potencialidades e limitações das principais classes de solo, né, a correlação dos solos com o relevo e como os tipos de solo, as classes de solo são importantes para você definir um zoneamento propositivo de uso agroecológico, né? E também compreender como é que esses solos tiveram uma função, né, de favorecimento ou limitação das formas de uso e ocupação e o próprio desenvolvimento de um território. Então aqui você tem as classes de solos, você vê que às vezes tem uma relação, presença de serras, né, de maciços, depressão sertaneja, solos aluviais, neossolos, então tudo isso está correlacionado, né? E os mapas todos padronizados, né? Eu esqueci de falar que também que a co-orientadora da Fernanda, que trabalhou comigo na orientação, foi a Juliana Felipe Farias, que também foi nossa aluna do Lageplan e que hoje é professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que ela começou também aprendendo a fazer um projeto. Então, que esse primeiro passo é fundamental para a vida profissional de vocês, né? A representação, né, da biogeografia das formações vegetais, o que era a vegetação original, como foi transformada e o que existe hoje, né? A tipologia da vegetação: mata seca nas serras, vegetação de várzea ao longo das planícies fluviais e as caatingas, que estão bastante influenciadas pela ação humana, né? A arbustiva, aberta ou densa, em função do seu nível de conservação. E aqui estão os mapas, né, da mesma forma, vocês veem que, né, as formações vegetais, que seriam as zonas urbanas, e você tem, né, as vegetações de várzea, já os seus resquícios, esses verdes, né, e as caatingas, né, com suas feições, né, e depois a mata seca, que está mais correlacionada com as áreas de serra, tá? E depois, especificamente, ela quis dar um olhar mais detalhado no que ela achou um grande atrativo da área, que foi o Parque da Funa dos Ossos, né? Então, ela compreender como ele se estrutura, como é a sua relação com a geologia, com o relevo, né? Com as próprias formas de uso e ocupação do seu entorno, e destacar a geodiversidade da área, né? Que é um atrativo para o turismo local, justamente com a festa lá do Teju Bode, né? Então você tem aqui, ela numa escala de maior detalhe, você vê o que tem de vegetação, algumas árvores aqui, ela percorreu tudo isso, eu tive a oportunidade de acompanhá-la, né? Descrevendo os principais atrativos: a caverna do Acauã, a caverna dos Lobos, a caverna da Mesa, a caverna do Arco de Deus, caverna do Jazido, caverna do Amor e a caverna do Encanto. Então, como é que você pode fazer um roteiro, como você pode estabelecer um sistema de exploração dessa área e atrelar isso a um turismo que seja baseado também nas potencialidades locais, né? A culinária local, né? Uma produção de uma agricultura ecológica. Então, tudo isso entraria dentro do plano de gestão que a Fernanda elaborou, né? E aí entra a visão sistêmica, a compartimentação. Até agora a gente estava falando dos mapas temáticos, né, os mapas setoriais. Aqui ela já chegou com a visão da geoecologia da paisagem, com a visão da ecodinâmica, com a visão dos geossistemas, né? Você chega à compartimentação geoecológica, né? A compartimentação ambiental, como você queira chamar. Identificou as 3 grandes unidades de geossistemas e as suas feições, né? E aí elas estão representadas, tá? Nos mapas, as unidades, e ela usa, no caso aqui, 2 formas de representações: usa as cores e as achuras, né? As cores são para a grande unidade e as achuras para as suas feições, tá? Então, por exemplo, a depressão sertaneja é amarela, só que a do Caxitoré é um tracejado e a de Tejuçoca é um quadriculado. As planícies fluviais são verdes, porém, a do rio Caxitoré, né,
tem uma pontuação amarela e do Rio Tejucó com uma pontuação laranja, e por aí vai. Então, são formas de representar. A cartografia nos dá essas condições, oferece essas oportunidades de você sintetizar as informações no espaço geográfico, no território que você está trabalhando. Tá? E o grande tema dela, a grande questão foi a degradação ambiental, né? Como é que a cobertura vegetal foi sendo eliminada, quais as práticas econômicas que levaram a isso, o processo histórico, né? O ciclo do couro que atingiu a área, né? A questão da retirada de madeira para consumo energético, consumo nas construções de cerca de casas. Depois a questão da pecuária, que é predominante, e a renovação das pastagens, que todo ano o pessoal queima a caatinga arbustiva para renovar as pastagens, né? E as suas consequências, né? A questão do sobrepastoreio, você colocar mais gado em uma propriedade do que ela suporta, e as consequências que vai tendo para a eutrofização das águas dos lagos, dos açudes, das lagoas, dos açudes, dos rios, principalmente os açudes, né? Uma eutrofização. O gado provoca muita eutrofização das águas dos açudes, e o assoreamento também, porque se você tem uma erosão, um desmatamento nas partes mais altas, nas cabeceiras, nas encostas, você vai ter um assoreamento do leito fluvial, o leito dos açudes, né? Então a erosão também provoca diretamente ravinamentos, mossorocas, né? Que coloquei mossorocas. E a desertificação progressiva da caatinga, que vai chegar a um ponto de desertificação. Muitas áreas já estão em pleno processo de desertificação e, por outro lado, vão ocorrer inundações de áreas fluviais, nas margens, margens de açude, e ela representou aqui também através de uma imagem, né? A imagem do município adequada, com qualidade, com pouquíssima cobertura de nuvens, né? E aqui você vê os maciços, né? Você vê os planos fluviais, você vê as cidades, as áreas mais antropizadas, outros pequenos maciços aqui, e ela representa por número os impactos, né? Tá? Queimada, degradação, afloramento dos solos, ocupação de encostas com práticas agrícolas, né? Barragens de cursos d'água, incêndios, sobrepastoreio, a questão da perda da camada superficial do solo, já aparecendo o substrato geológico aqui, o primeiro damo, o Pedro, né? Observando aqui uma vossoroca, a questão dos açudes que são assoreados, você pode ver que aqui as encostas, o entorno do açude todo desmatado, e por fim os processos de inundação que ocorrem, né, em muitas áreas, principalmente nos períodos de chuvas, que o clima semiárido tem essa característica de grandes precipitações concentradas, né? E, por fim, ela chega ao zoneamento ambiental propositivo, onde ela estabelece zona de preservação ambiental, zona de recuperação ambiental, zona de proteção paisagística e zona de uso direcionado. Ela chega a isso justamente após todas aquelas fases que eu falo, que a gente passou, desde o inventário, desde da análise setorial, análise sistêmica, e aí ela chega à fase propositiva, tá ok? E aqui está um mapa muito bem elaborado também, com as propostas, né, da zona de preservação, quais as unidades, as feições que estão dentro da zona de preservação, como as planícies fluviais, os topos de maciços, as margens dos açudes, a zona de recuperação ambiental, que são áreas que já foram degradadas, né? Tá? As encostas do entorno dos açudes, as planícies fluviais, a zona de proteção paisagística, né? Aí ela representa bem especificamente a área da fauna dos ossos, né? A vegetação que ainda está conservada, que tem uma função como habitat, né? E a zona de uso disciplinado, que são as áreas de expansão urbana, e uma área mais controlada para o uso da agropecuária, e ela vai recomendar algumas ações de como desenvolver essa atividade de forma melhor, com o uso
de culturas mais apropriadas, com manejo mais adequado, tá? Então, concluindo, né, a gente vai ver que os aportes que uma dissertação pode dar, né, o resultado dela foi muito importante como contribuição para o conhecimento da área, né, do município, mas principalmente pode contribuir para o planejamento territorial. Seja para o plano diretor municipal, quando for elaborado um plano, ela pode ser uma pessoa que vai ser uma referência para isso, né? O comitê de bacia hidrográfica, né, dos rios, subbacias, que vai ser importante também a avaliação que ela fez. Um plano de desenvolvimento sustentável para a região, para o município, também ela aporta informações. A conservação e a preservação ambiental, algum instituto, alguma unidade de conservação que queira ser instituída, ela também colaborou com informações. E também apresenta estratégias que seriam viáveis, né, para a população melhorar a qualidade de vida, ter um sistema de produção mais adequado, né? E, por fim, ela chega a colaborar com propostas e com leituras da realidade que permite uma gestão participativa, né? Então, concluindo o que foi visto na pesquisa, é necessário sempre, uma pesquisa tem que ser lapidada e destilada, né? Ao longo do teu trabalho você vai fazendo os detalhes, né? Então, a gente considera que uma pesquisa sempre trabalha com a realidade local e você não conhece. Então, a partir do momento que você vai desenvolvendo a pesquisa, você vai, muitas às vezes, agregando novas informações ou até eliminando informações que você achava importantes e não são tão importantes, né? E que, ao se iniciar uma pesquisa e ao próprio seu desenvolvimento, é importante você ler outros trabalhos similares, né, que podem te aportar informações, né, ou sobre o território ou sobre o tema em que você está trabalhando, né? Sempre lembrando que um território ele é dinâmico, né, o espaço geográfico é dinâmico, é complexo, né, que aí você tem que ver qual a teoria que vai embasar os teus trabalhos, né? No caso da Fernanda, ela foi muito feliz ao usar a geoecologia da paisagem em razão dos resultados que ela quis obter, né? Eu sempre brinco com meus alunos dizendo, rapaz, nunca vá numa secretaria do município, do estado, num dia de segunda de manhã ou sexta à tarde, né? Você tem que planejar também a tua vida nessas instituições, né? São momentos que as pessoas realmente, às vezes, vêm de um fim de semana ou vão entrar no fim de semana. Então, as suas expectativas são outras. Então, terça, quarta, quinta são dias melhores. Eu sempre sugiro também você ir com o seu arsenal para coletar essas informações. Com máquina fotográfica, você vê um mapa, não dá para tu tirar. Então, você tira uma foto, você levar um HD, um pendrive, conforme o nível de informação que você quer, e saber o que você quer de informação. Você tem que ir para dizer, e não vai chegar, não, eu quero tudo que você tem aí sobre Tejuçuoca. Não, ele vai dizer, eu quero saber exatamente o que você quer. Então você tem que relacionar o que você... Procurar uma pessoa chave, né? Não vai falar com o seu Lunga lá que você vai ter as respostas que você nunca esperou. Então você tem que pegar uma pessoa que tenha uma facilidade de atenção, uma simpatia, um conhecimento também, né? Que muitas vezes nem sempre é o chefe, às vezes é um subalterno, mas que está nesse órgão, nesse escritório há muito tempo, né? E aí você também ser uma pessoa humilde na sua pesquisa, né? Porque muitas vezes pensa que eu sou universitário agora, mas não, você está trabalhando com pessoas que têm o seu conhecimento sobre a área, né? Que sabe esfolar um bode, né? Você às vezes vai lá no meio do bode e não sabe nem como esfolar um bode. Você sai comer uma buchada, mas não sabe esfolar um bode. E a pessoa que está lá, o vaqueiro, o agricultor, o pescador, sabe tudo isso, né? Sabe consertar um peixe para você comer, né? Então a humildade é importante e a relação também, colaborar com essa harmonia ambiental e cultural dentro dos padrões da comunidade, né? E aqui também, uma coisa que a gente sempre vê, a reclamação da comunidade é que não há um retorno das informações, né? Não há uma volta para a prefeitura, você entregar a tua dissertação lá, teu relatório,
ou para a própria população, para a associação dos pescadores, a associação dos agricultores, depende com quem você trabalhou. Então é importante a gente ter. E muitas vezes hoje você tem a facilidade de enviar um material digital, né? Então isso praticamente não tem custo nenhum. E aqui, como a gente fez um trabalho sobre a terra dos bodes, eu quis fazer uma homenagem, né, ao nosso brother bode, né? E aqui eu passo a palavra a ele, né? Ele vai dizer: quanto a mim, como objeto de pesquisa, já tenho estátua no sertão do Ceará, lá na Tejuçuoca. E realmente ele tem uma estátua lá, né? Tanto a cabra quanto o bode. São personagens importantes desse sertão que a Fernanda trabalhou e que nós fomos lá. Fernanda, eu e Pedro Edson, né? Já você se remete para outro lugar, o bode também está lá. Aqui na cidade o bode tem uma importância. Ele veio do sertão aqui na década de 20, 30. A professora Clélia que pode dizer bem, que ela é chegada no processo da cidade de Fortaleza. E hoje você tem, no Museu do Ceará, um bode lá que é o bode ioiô. Mas a sua grande importância foi a sua boemia, né? Que ele saía bebendo cachaça lá pelos bares de Fortaleza, e dizem, as más línguas dizem que ele morreu de cirrose. E, por fim, a representação de um bode também no sertão da Paraíba, né? E lá é o rei, né? É o bode rei no sertão da Cabaceiras, na Paraíba. E com isso eu encerro aqui a apresentação. Eu agradeço a colaboração da Fernanda. Tá? Muito obrigado.